Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Comigo não, violão. Violão é com ele mesmo, o nosso convidado. Vamos conversar com o Alessandro Penese, músico multi-instrumentista e multitalentoso. Oi, Penese. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos começar da sua infância, dos seus primeiros anos de existência, e tanto na vida quanto na música. É uma vocação, é um talento que se manifestou em você muito cedo, né? Então conta aí desses seus tempos iniciais aí de existência em Piracicaba, no interior de São Paulo. E conta também das suas primeiras influências, dos seus primeiros mestres aí na arte do violão, na música. Desde cedo você já teve influências aí do seu avô e logo você estaria estudando, né, com o Sérgio Bellucco, grande instrumentista aí que seria praticamente um segundo pai seu, né? Então conta aí da infância em Piracicaba, esses primeiros contatos com a música e com os estudos de música. Oi, Érico. Prazer estar aqui participando do Ilustre Podcast. Um abraço a todos os ouvintes. Então, minha história com a música, minha história de infância, assim, é bem... Eu fui criado pela minha mãe, né? As memórias que eu tenho, assim, de encontros furtivos, assim, com meu pai, que de vez em quando vinha me visitar, mas a presença marcante na minha vida é da minha mãe, sempre foi, né? E eu me lembro da minha tia, irmã dela, irmã mais velha, a tia Rosa, com um violão na mão, tocando, cantando. Minha mãe também pegando o violão dela, tocando e cantando. Elas cantando em dueto, músicas sertanejas, né? Músicas caipiras, na verdade, né? E cantando e tocando também músicas de seresta, né? A seresta sempre foi o fio condutor da música, assim, na minha família. E tinha uma outra irmã delas, a tia Ruth, que tocava sanfona também e cantava também. Minha avó também cantarolava, né? Então sempre teve a minha vida sempre foi permeada de música nesse sentido, né? Com espécie de saraus, né? Que elas faziam. Teve uma vez que elas fizeram um sarau maior, assim, com mais músicos e tal. Tinha até o seu Pedro Maricone na flauta. Mas eu era muito pequenininho, né? E não, eu me lembro de estar andando assim para pegar na flauta dele que estava na mesa. Estava em cima da mesa. A hora que eu fui pegar, alguém me pegou no colo e aí acabou a memória. Eu devia ter uns 2 anos. Essas são as memórias assim da parte da infância, né? E eu sempre me interessei assim mais do que tudo. É, eu queria estar no meio da música, né? Queria estar junto deles ali, né? Elas contavam as histórias do meu avô, como você falou aí, o Chico Puvi, que era o apelido dele, né? E ele era sapateiro de profissão, mas tocava violão, cavaquinho e bandolim. E segundo elas diziam, e outras pessoas também, o Raul Leite, que é um bandeirista amigo meu, conheceu meu avô, disse que ele tocava muito bem, ele tinha um estilo muito peculiar de tocar violão. As pessoas diziam que pareciam dois violões tocando junto e tal. E elas contavam as histórias do meu avô, dele tocando. As histórias eram sempre dele tocando, quase nunca era dele fazendo sapato. Mas eram histórias super divertidas, histórias interessantes. Ele era muito animado, muito brincalhão, né? Um boêmio, né? Um chorão boêmio, assim, seresteiro. E era meu herói de infância, né? Ele foi minha primeira influência. Eu queria tocar igual a ele, né? Queria, queria ser comentado como elas comentavam dele, né? Eu queria ter conhecido. Enfim, essa
foi minha maior influência, até que eu começasse a ter aulas mesmo de violão, né? A primeira aula assim que eu me lembro foi com uma professora do bairro aqui, do bairro Alto, chamada professora Silvia. Mas eu era muito novo, eu tinha uns 6 anos, não sabia nem ler, escrever e tal. E aí tinha umas meninas que a gente fazia aula em grupo, né? Elas me ajudavam a entender as coisas ali que a professora escrevia e tal. Fiquei acho que uns 6 meses com ela. Depois comecei a fazer aula aos 8 anos, mais ou menos, com o Carlos Coimbra, famoso Antônio Carlos Coimbra, que era um violonista bem conhecido aqui em Piracicaba, que o barulho da moto, que tinha um slogan até, Dedos Mágicos num Violão Romântico. Ele tinha alguns discos gravados, né? Depois ele começou a cantar também. Depois de alguns anos eu fui aluno do professor Sérgio Beluco, né? A minha mãe me levou para ter aula com ele com 10 anos, mas aí assim que ele me viu, ele falou: não, não, ele é muito novo, traz ele aqui com 12. Aí a gente voltou lá com 11 e conseguimos enganá-lo, né? E aí deu certo, ele não se lembrou. E aí fiquei com ele por anos e anos a fio. Eu tive o curso todo de violão clássico com ele, mas depois também pratiquei choro com ele e tal. Você, um jovem adulto, Penese, teria alguns anos ainda iniciais na sua carreira em Piracicaba, né? Nos anos 1990, que foi nessa época que eu te conheci, né? Você e eu aqui, dois caipiracicabanos, né? Mas logo você decolaria aí para Campinas para estudar na Unicamp, fazer a sua formação na Unicamp. Na Unicamp você teria contato com muita gente boa, Ulisses Rocha, por exemplo, estudaria no Conservatório de Tatuí e desses lugares aí você já também faria a sua mudança para São Paulo, né? A gente está citando aqui, eu estou citando aqui lugares determinantes aí da sua trajetória, mas dá uma ordenada aí nessa linha do tempo, o que veio antes, depois, mas certamente Campinas, Tatuí e São Paulo são lugares importantes na sua formação, né? Sim, com certeza. Os lugares por onde eu passei, sempre para estudar, né? Foram muito importantes para mim, né? O primeiro deles, fora Piracicaba, né? Foi Tatuí. Eu fui para Tatuí em 93, se não me engano. Eu fui a primeira vez lá com o Marco Abreu, o querido Marcão Abreu, Marcão do Sax, que é nosso amigo em comum também, né, Érico? Ele me convidou um dia para conhecer o conservatório. Eu fui, não estava fazendo nada mesmo. Fui para lá e fiquei fascinado com o tamanho daquele conservatório, o respeito que aquela cidade tem pela música, né? E eu fiquei com muita vontade de estudar ali, mas não sabia como é que fazia, se tinha alguma prova, se tinha alguma coisa. Aí, andando pelo pátio ali, o Marcão me aponta um senhor, falou: ó, aquele ali é o professor, vai falar com ele. Aí eu fui. Era seu Jair Teodoro de Paula, seu Jair de Paula. Ele era um dos professores de violão lá, né? Eu cheguei para ele: ô professor, tá, não sei o que, eu toco violão, eu gostaria de fazer aula aqui. Aí ele falou: ah, vem cá, toca um pouco aí. Entramos numa salinha, eu toquei para ele ficou feliz de me ver tocando, disse que ficou impressionado e tal. Ah, vamos lá, vai fazer sua matrícula lá e fala que eu pedi para você fazer a matrícula e tal. E aí eu fui na secretaria, fiz matrícula e já comecei a fazer as aulas com ele, né? Ele me abriu os materiais do grande Abel Carlevaro, né? Que tratava da mão esquerda, da mão direita do violonista para se tocar com som limpo e tal, né?
Então ele foi uma pessoa muito querida na minha vida, assim, foi um mestre, né? Ele também gostava muito de choro, tal. Eu tocava bandolim, ele gostava, ele tinha um bandolim também. E eu fiquei em Tatuí por uns 2 anos, mais ou menos. Só que depois acabei desistindo do curso ali e voltei para terminar o curso, que era o curso técnico que eu fazia, né? Voltei para terminar em Piracicaba mesmo. Eu já estudava com o Sérgio, né? O Sérgio Beluco. E chegou um ponto que eu tinha que fazer as outras matérias na escola de música de Piracicaba para terminar o curso, né? Tinha que fazer contraponto, história da música, essas matérias, né? Aí eu voltei a fazer aula com o Sérgio, que enquanto eu fui para Tatuí, eu paralisei as aulas com o Sérgio. Aí eu retomei as aulas com ele, fui para a escola de música, fiz as matérias e me formei lá, né? E com o Sérgio depois eu fiquei mais alguns anos ainda com ele, porque era muito prazeroso para mim estar junto com ele estudando, né? Então, então isso me fez ficar por lá. Depois a minha ida para Campinas foi em virtude da Unicamp, né? Eu fiz um workshop de jazz com o querido Marcos Cavalcante, o Dr. Marcos Cavalcante, o Marquito, e eu perguntei para ele o que eu poderia fazer em relação à música, que eu não tinha a menor ideia de que caminho seguir, né? Ele disse, ó, presta a Unicamp em 2000, porque eu vou estar dando aula lá e tal, aí a gente se encontra, eu tinha um caminho melhor e tal. E eu fiz isso. Eu entrei em 2000 na Unicamp, aí eu fui para lá. E isso me abriu muitas as portas da mente, assim. É, conheci gente muito interessante, como você mesmo disse, o Ulisses Rocha, que foi um divisor de águas assim na minha vida. O Gogô, conheci vários professores, né? O professor Gogô de harmonia, de composição, e, e músicos, artistas mesmos, né? Que eu conheci na Unicamp, né? Amigos com quem eu toquei. Eu tive um trio chamado Trio Zap, que era muito divertido de tocar. Era o Danilo Penteado no baixo, o Chico Santana na percussão. A gente tocava choro, era bem legal. E fiquei na Unicamp por 5 anos, né? Foi muito bacana para mim, muito enriquecedor. Para depois eu ir definitivamente para São Paulo, né? Quer dizer, até voltar para Piracicaba. Talento atrai talento. E a música sendo uma arte muito ligada ao coletivo, né? Você sempre foi cercado de muita gente talentosíssima, né, Penese? Mesmo você fazendo carreira solo, gravando os seus CDs solo, né, com as suas composições, você também desempenhou essa coletividade aí na música e ligado a muita gente muito bacana, né? Gravou com a Beth Carvalho, você atuou nos grupos Quintessência e Choro Rasgado, você fez CDs com o Nailor Proveta, com o Laércio de Freitas, gravando o repertório do Jacó do Bandolim, um show, você e o Laércio, que eu vi em Tatuí, para mim é um dos melhores shows que eu vi na vida, para mim é um show antológico. Depois você viria a se reencontrar e reencontrar vida afora com o Yamandu Costa, né? O seu irmão de cordas aí, né? Gravando o CD Quebranto, um CD muito aclamado aí na música brasileira. Então conta aí dessa experiência transitando entre personalidades distintas, até entre instrumentistas que não se limitam apenas às cordas, né? O Proveta com sopros, o Laércio de Freitas no piano e nos conjuntos de choro, tanta gente aí com múltiplas experiências e linguagens até diversas, né? Mas na maior parte dos casos ligadas sempre à música
brasileira, né? Então conta aí desses amigos, desses irmãos aí da música com os quais você fez trabalhos aí e o que te marcou nessas experiências aí. Pode contar casos e causos específicos aí das suas parcerias, né? Tanto quanto o pessoal da velha guarda aí, quanto os seus contemporâneos na música. Poxa vida, essas parcerias aí que você comenta sempre me deram muito orgulho, né? Eu sempre fui atrás, né, dos meus ídolos, assim. Yamandu, o Proveta, o Tio, o Laércio de Freitas, né? O Alexandre Ribeiro, né? O Danilo Brito, o Zé Barbeiro. Eu sempre, eu sempre fui atrás desse povo, né? Porque eu sempre gostei muito deles tocando e a gente sempre gostava de fazer música junto, né? Porque é um momento de compartilhar, né? De compartilhar a alegria da vida, né? De poder fazer um som, de poder dar risada, de poder curtir, né? Então, isso sempre foi muito sempre uma alegria mútua, né? Então, eu também, desde menino, eu sempre gostei de tocar junto, né? Embora eu acabei me tornando um violonista solista, mas eu sempre gostei de tocar junto. Minha maior alegria é tocar junto com alguém, é tocar em conjunto, tocar em duo, trio, né? Sempre gostei muito. Então, a maioria dos meus discos é sempre em forma de duo, de trio, né? O primeiro disco de duo que eu gravei foi com o Tio, né? Foi com o Laércio de Freitas, que foi a convite dele. Fiquei assim felizaço. Ele me disse: vou gravar um disco em homenagem ao Jacó do Bandolim, minha outra referência, né? Uma das minhas maiores referências, né? O Jacó Pique Bittencourt, Jacó do Bandolim. E eu caí matando em cima. Falei, tentar fazer bonito, né? E toquei, gravei, a gente tocou alguns shows, nem foram tantos assim, infelizmente. Saiu o disco pelo selo Maritaca. Depois veio o disco, o meu, acho que veio o meu disco de 2006. Depois o outro de duo foi com Alexandre Ribeiro, que é o Cordas ao Vento. Era para ter sido com o Proveta antes, porque foi com o Proveta que eu me encontrei a primeira vez. Eu já conhecia o Ale Ribeiro e tal, mas eu já tocava com o Proveta antes, lá no Világio Café. É interessante que era um barzinho bonitinho que tinha ali no Bexiga, mas era tão pequenininho e o palco cabia confortavelmente duas pessoas. Só que a gente tocava ali e ia convidando amigos para tocar, e cada vez chegava mais, até que um dia ficaram 8 pessoas ali. Foi muito legal, só alegria. A gente tocava assim por. Claro que tinha um cachezinho que era de cover artístico, né? Mas a gente tinha um prazer de tocar, que era uma alegria tão grande, rapaz, de ver os amigos felizes assim, tocando e se soltando ali, né? E, enfim. Mas o Proveta ficou doente, ele teve um problema no braço direito e precisou ficar um tempo parado, só fazendo arranjo e tal. E nisso me encontrei com o Alexandre Ribeiro, conversei, vamos tocar, fazer um disco aí e tal. E ele topou, e nisso a gente fez esse Cordas ao Vento, fizemos sucesso, acabamos viajando, fomos pro abrir o festival de Skopje, o Skopje Jazz Festival, a versão de 30 anos desse festival, o festival mais importante de jazz da Europa, e a gente abriu o show do Wayne Shorter lá, né? Então foi muita honra pra gente, né? E,
E o último show que a gente fez desse disco na Europa foi em Amsterdã, numa casa chamada Bean House, que é uma casa especializada em jazz e de música assim meio de câmara, né? E eles costumavam gravar os shows, né? E eles gravaram o nosso show. Opa! Eles gravaram o nosso show e entregaram no final da apresentação. E a gente não deu bola para aquilo, viajamos, fomos para outro lugar e tal. Depois de um tempo, eu falei, bota no carro aí esse CD, vamos ouvir um pouco. E ficou muito legal o resultado, né? Falei, vamos fazer um disco ao vivo disso, e fizemos. Ficou ao vivo na Bean House, né? Isso foi com o Alexandre Ribeiro. Depois, finalmente, nós conseguimos reavivar o nosso duo, o Proveta e eu, né? Ele já estava inteiro, né? De novo. Aí pegamos repertório novo, colocamos para ensaio, né? E aí fizemos o disco Velha Amizade. Esse disco também foi muito bem criticado, assim. Tinha coisas muito bem construídas nesse disco, né? Depois o disco com Yamandu, que a gente foi para Curitiba, ficamos internados lá uma semana no estúdio de um amigo dele para gravar o disco, né? A gente já tinha ficado uma semana na casa dele preparando o repertório, ensaiando. Foi um disco bem difícil assim de gravar porque era muito virtuosístico, né? Muito cheio de nota. Mas a gente conseguiu. É um disco que foi nominado lá pro Prêmio da Música Brasileira e acabou ganhando, né? Para nossa alegria, ganhou como melhor disco solista. Aliás, como melhor disco do ano e depois melhor disco solista também. E agora eu acabei de gravar um disco com o Fábio Peron, que é um bandolinista genial de São Paulo. Terminamos de gravar as músicas, aí já estava na fase de mixagem. Aliás, já mixou. Agora a gente também tirou as fotos, já está tudo muito encaminhado já. Agora vai para masterização e assim vai. Eu tenho mais um projeto de fazer um disco solo, né? Dessa vez solo mesmo, já faz tempo que eu não faço um disco solo. E assim é que é. Penese, conta do seu talento aí que te faz um multi-instrumentista, né? Você toca violão erudito, popular, você toca cavaquinho, vai pro violão tenor, pro flautim e pra flauta transversal, você toca guitarra, contrabaixo, vai pra viola caipira, pra craviola, pro banjo, pra percussão. Então, conta aí como que transitar, você passar de um instrumento a outro aí, mas praticamente todos unidos pelo violão, né? Então, o que que você aprecia aí em cada instrumento, a particularidade de cada instrumento e o que os une aí? O que que você acredita que possa te enriquecer tocando toda essa variedade de instrumentos aí, cada um com a sua característica? E juntando uma outra pergunta, né? O que que você acredita que sejam as características, as especificidades aí, vamos dizer assim, da linguagem do violão erudito e do violão popular? No que uma linguagem acrescenta à outra? Você acha que há uma barreira, há uma divisão entre essas linguagens aí? Elas são valorizadas de maneira equivalente? Elas são valorizadas como deveriam aí, tanto pelos instrumentistas quanto pelo público? Eu vou começar respondendo essa pergunta da última para a primeira. A linguagem erudita no violão, a linguagem do violão, erudita e popular, né? Elas existem e elas se permeiam
o violão erudito ele tem como meta a pureza do som, né? A pureza do fraseado, a beleza do fraseado, a construção do discurso musical muito bem imposta, né? E a linguagem do violão popular é um pouquinho mais livre, né? Ela é mais voltada para o fraseado, mais voltada para a liberdade de expressão, mais voltada para a improvisação, mais voltada para o lado virtuosístico às vezes. Mas elas têm vários pontos de intersecção, né? E eu acho que isso só tem a trabalhar a favor para cada uma das linguagens. Eu sempre tentei e procuro fazer com que isso aconteça, né? Essa passagem de um mundo para o outro, né? Para que a beleza do toque do violão erudito faça parte do meu modo de tocar popular, né? E vice-versa, né? Que a liberdade do popular possa fazer parte da minha dureza erudita, né? Digamos assim. E com relação aos instrumentos que eu toco, eu sempre, desde menino, gostei muito de choro, né? Eu me apaixonei por choro de uma forma sem volta, né? Então eu tinha fitas cassete de músicas de choro gravadas, né? E esses choros eram tocados por regionais, conjuntos regionais, né? De que faziam parte violão de 7 cordas, cavaquinho, pandeiro, bandolim, flauta, saxofone, flautinha às vezes, acordeon, trombone, clarinete, trompete. Então era um mundo de instrumentos, né? E que aquilo me encantava. E a minha vontade era poder tocar tudo aquilo. Porque conforme eu ouvia, e eu ouvia muito, né? Eu ouvia fitas até elas estourarem, literalmente, né? Eu sabia de cor tudo que acontecia na parte da melodia, do bandolim, por exemplo, mas eu sabia também tudo que acontecia na parte do violão, na parte do cavaquinho, por exemplo, da mesma música, né? O acompanhamento que o violão fazia, eu sabia de cor. Os breaks eu sabia de cor. A harmonia que o cavaquinho fazia, eu sabia de cor. Mesmo ainda sem ter os instrumentos, né? Porque eu fui adquirindo os instrumentos aos poucos, né? Eu tinha em casa um violão e depois minha mãe me deu um bandolim. E eu comecei a tirar as músicas no bandolim, né? Mas com o passar do tempo eu comecei a pedir, me arruma um cavaquinho e tal. Um dia meu padrinho me trouxe um cavaquinho. E aí eu comecei a tirar as músicas no cavaquinho, comecei a tirar acompanhamento, tirava acompanhamento no violão também. E isso sempre ia cada vez aumentando o meu gosto pela coisa, né? A, a parte da flauta, eu sempre quis também uma flauta, só que nunca tinha dado certo de ter uma, porque era um instrumento muito caro, né? Eu só fui poder arrumar uma flauta com 15 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Aí eu comprei uma flauta. Isso que eu estava contando do cavaquinho e do bandolim, eu tinha 10, né? Então eu passei todo esse tempo mais focado no bandolim, cavaquinho, no violão. E depois que eu arrumei essa flauta, eu comprei também um método de flauta, né? Aí eu fui meio sozinho, pegando. Não era difícil assim, pelo menos para mim não tinha muita dificuldade, né? Para fazer coisas simples, né? E depois apareceu um violão tenor para eu comprar bem baratinho, eu comprei. Mas o violão tenor a afinação era igual, era os mesmos intervalos da afinação do bandolim. Então não me oferecia muita dificuldade também.
Então, eu diria que o fio condutor desses instrumentos que eu tocava, que eu toco, era o choro, a roda de choro. São instrumentos de roda de choro, né? O pandeiro também, eu arrumei um pandeiro depois. O, o Tito me ensinou como é que... O Tito Bortolazzo, né, me ensinou como é que era o movimento da mão para tocar pandeiro. E, e aí eu fui me desenvolvendo ali, né? Mas eu nunca fui um exímio tocador desses instrumentos. Eu só sabia tocar ali para mim, para minha diversão, né? Nunca fui um flautista, por exemplo. Eu tocava meia dúzia de choros só. O que eu cheguei a tocar razoavelmente bem foi bandolim, né? E o instrumento que eu me dediquei mesmo foi violão, né? O bandolim eu tocava, teve uma época que eu achava que eu tocava mais bandolim mesmo, mas depois acabei optando pelo violão e o bandolim acabou ficando mais de lado, né? Como os outros instrumentos também. Hoje o que eu mais toco são os instrumentos com afinação de violão mesmo, né? Que nem violão de sete cordas, violão oitava acima, que é o violão piccolo, né? Aí todos os outros eu toco um pouquinho, assim, só para manter, ou então para fazer as minhas gravações, né? Que nem flauta, bandolim, cavaquinho, viola, caipira, violão tenor, pandeiro. São instrumentos que eu tenho amizade com eles. E chegamos mais perto do final aqui desse nosso papo, né? Um papo que a gente já teve outras vezes em outras ocasiões, mas de tempos em tempos aí, em mídias diferentes, né? A gente acaba atualizando essa conversa, né, Penese? Então diz aí pra gente, vamos fazer um exercício de futurologia aí. Alessandro Penese, o que você considera que será o futuro da música? Um futuro aí que cada vez está mais próximo da gente por conta da internet e por conta das mudanças, das transformações que o mundo vem sofrendo, principalmente nos últimos 2 anos. Pergunta difícil essa, hein, Érico? Você me pega, hein? Eu acho que o futuro já está aí, né? É, Tantas e tantas e tantas mídias que existiam onde a gente podia ouvir música já não existem mais, né? Outro dia mesmo eu comprei uma vitrola para tocar vinil. Aí me peguei me perguntando, puxa vida, por que eu tô fazendo isso, né? É que eu tinha uns vinis antigos que eu gosto. E eu penso assim, o futuro já está aí. Nós temos essas distribuidoras de streaming, onde você coloca suas músicas ali e, e as pessoas ouvem pagando ou não pagando. Você tem canais, seja de YouTube, seja de outra forma que exista, que eu nem sei o nome. Eu acho que a ideia vai ser essa mesmo. Cada artista vai ter o seu nicho ali, o seu canal, e vai ser procurado pelas pessoas que gostam daquele som, né? Eu faço parte bem da velha guarda, assim. O gosto do meu coração, assim, é a música velha, é a música do choro, né? Que, eu sei que tem muita gente que gosta, né? Sempre vai ter alguém que gosta de choro, então essa pessoa com certeza vai saber que eu existo, vai saber que tem a minha música em algum lugar por ali, desse lado, nessa direção, né? Toda essa revolução que aconteceu nas mídias musicais, né? Para gente que tem o meu nicho, o meu mesmo tipo de nicho de mercado que eu tenho, muda pouco, na verdade, né? A gente nunca foi artista de vender milhões de discos, né? Esses artistas acabaram sendo afetados, né? Pela troca de mídia social, pela troca de mídia digital, né? De mídia de uma forma por outra, né? Agora, chorões que nem eu, acho que nem tanto, né? É que eu tenho essa vertente também que é violonista, né?
essa vertente violonística, que toca também outros estilos, não só o choro, né? Mas eu vejo então nesse futuro aí os espaços de cada artista sendo ocupados e tendo o seu meio de apreciadores sempre ali por perto. Meu ilustre amigo Alessandro Penese, queria te agradecer imensamente por mais uma conversa aí, dentre tantas que a gente vem tendo vida afora. Muito obrigado aí agora pela nossa conversa no Ilustre Podcast. E a gente encerra essa nossa conversa, mais uma conversa, pedindo para você deixar as suas redes sociais, que são os meios aí que as pessoas podem te encontrar na rede, né? Na nuvem. Ô Érico, meu querido, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço pelo convite que você fez. Parabenizo o seu podcast, que ele tenha anos e anos e anos de duração. Parabéns aí pela escolha dos artistas e das pessoas que você convida. Parabéns aos apreciadores, aos ouvintes. E vou deixar, sim, com certeza, aqui as minhas mídias sociais. O meu Instagram é Alessandro Penezi, Alessandro com 2 S, Penezi é Penezzi. Meu Facebook também é Alessandro Penezi. O meu canal do YouTube também é Alessandro Penezi. É tudo bem criativo. E é isso, agradeço mais uma vez, obrigado pelo convite. E é isso, quando precisar é só me dar um toque. Um abraço, Érico. Um abraço a todos. Muito bem. Este é o Alessandro Penese. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.